gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. E para você, meu ouvinte, né? E também telespectador, que está sempre conosco aqui pela TV Horizonte. Chegamos ao final do mês, né? Olha aqui, as pessoas falam comigo assim, Cirantão, quando você tem que pagar alguma coisa, né? Aquela coisa que vence no dia 30, vence no dia 1º, vence no dia 2, vence no dia 5, né? O mês passa voando. E esse mês de janeiro passou voando, não é verdade? Né? Praticamente um mês aí do novo governo federal, muita coisa já aconteceu no Brasil nesses últimos dias, né? Vamos ter um mês de fevereiro, ter a plena certeza, com muito amor, com muita vontade de realização, né? Coloca isso no seu modo de vida. Deus quer te ajudar muito. E já te deu muito, né? Te deu olhos para enxergar, mãos para trabalhar, perna para andar, inteligência, não é verdade? Deus te deu 99,9%, 99%, 1% depende de você. Então faça a sua parte. Isso é muito importante, não é isso? Pois é. Olha, ter a carteira de trabalho assinada é o sonho de cerca de 8.700.000 brasileiros. E para sair dessa estatística, muitas vezes é preciso começar com um bom currículo. Olha aí, vamos lá. Há 6 anos procurando emprego, o Alan tem vivido de pequenos serviços, nada muito formal. Em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, o jovem tem feito muitos cursos para se qualificar. Sei Direito, Inglês, Filosofia na UFMG. Atualmente, 8,3% da população brasileira está desempregada. Muita gente vê no ano novo a possibilidade de começar um novo emprego, mas para isso é preciso ser assertivo na hora de convencer o recrutador. Especialistas no assunto alertam para a elaboração de um bom currículo. Um recrutador, ele quando divulga uma vaga, ele recebe um fluxo de currículo muito grande, ele recebe muitos currículos, muitos candidatos interessados naquela vaga. Então, o seu currículo ele precisa ser o mais objetivo possível para chamar a atenção daquele recrutador, para que no meio daquele mar de currículos o seu se destaque, o seu chame a atenção daquela empresa, daquele recrutador, e você seja chamado para a próxima etapa do processo seletivo, que é a entrevista com o recrutador. Dicas de como ser objetivo, colocar informações pessoais e profissionais relevantes podem fazer a diferença na escolha do candidato. Mas cuidado para não errar na hora de elaborar um documento. Há muitos candidatos que não colocam o contato ou colocam o contato com algum erro no currículo e o recrutador não consegue contato com aquele candidato. Então, coloca o telefone com algum erro de digitação, o e-mail com algum erro de digitação. Observe isso, né? Porque se o recrutador não conseguir contato com você, ele vai pular o seu currículo e vai passar para o próximo. Segundo ponto, e-mails com apelidos, né? Cuidado com e-mails com apelido, tente usar um e-mail o mais formal possível para incluir no seu currículo, então o seu nome, o seu sobrenome, o cargo, enfim, evite e-mails muito pessoais, né? Com currículo, com apelidos como gatinha, isso não pega bem, né? Gatinha, gatinho, a gente recebe muitos e-mails assim. Passada esta fase da seleção, a orientação é ficar calmo na entrevista e evitar fazer comentários ou piadas inapropriadas. Também é importante ser persistente caso a vaga não saia para você. Outras empresas também estão de olho no mercado, então desistir não é uma opção. Mesmo com 69 anos e muita dificuldade para encontrar um trabalho, o Carlos vai todos os dias ao Cine atrás de um emprego. A gente fica assim meio sem esperança, mas a esperança a gente tem que ter sempre, né? Quem sabe um dia a gente consegue uma colocação, né? Pois é, muito importante você saber fazer o seu currículo, não é verdade? Né? Elaborar o seu currículo, lembrar das coisas que você sabe fazer, não é verdade? Né? Olha, teve uma pessoa que colocou num currículo uma coisa muito interessante que ninguém coloca no currículo. Gosta de levantar muito cedo. O cara falou assim, é esse que eu quero. Porque ele precisava de uma pessoa para chegar 7 horas da manhã no depósito de material de construção dele. Porque meu depósito abre 7 horas da manhã. Então, o empregado para trabalhar comigo tem que levantar cedo, tem que estar aqui cedo.
E o sujeito pôs no currículo, gosto de levantar cedo. Ele falou assim, é esse aqui que eu quero. Né? Com tudo aquilo que ele precisava de um bom empregado, ele tinha um detalhe, gosto de me levantar cedo. Né? E quem levanta cedo, né? Levanta cedo da cama para enfrentar o dia, o trabalho, né? É uma coisa muito interessante. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pois é, minha gente, mais de 35 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema de vista, segundo dados do IBGE. Esse número representa 19% da população. Uma nova técnica de impressão de lentes de contato promete ajudar quem precisa do acessório. Olha que coisa interessante. Há 2 anos, a Rebeca descobriu que estava com ceratocone, um problema que atinge a córnea. A solução seria o transplante, até que uma lente de contato, desenvolvida com alta tecnologia, possibilitou a ela uma visão perfeita. Nem sabia, eu tinha esquecido o quanto as coisas assim... Porque a gente vai vivendo e vai projetando na mente umas imagens. Mas como elas realmente são, é agora que eu tô vendo. A tecnologia tem sido usada cada vez mais pela medicina. Atento às novidades, o Tiago, médico oftalmologista, foi aos Estados Unidos e descobriu mais uma novidade, a impressão de lentes de contato 3D. Ele fez um vídeo mostrando como é feito o molde para a confecção das lentes. Dr. Caesar, how do you feel? I'm feeling good. There's no pain. It's weird sensation, but doesn't hurt. Okay. She's gentle. Aquilo ali consiste na retirada de um molde do olho. É uma forma exata do olho, em que vem um programa de computador e faz uma leitura detalhada daquela forma e imprime uma lente. Imprime em uma impressora. Essa é a grande inovação da tecnologia. Porque antigamente a gente tinha a opção apenas de usar tornos. Tornos que já fazem muito bem as lentes de contato. Mas com a impressão 3D, a gente consegue personalizar ainda mais a lente no olho da pessoa. O procedimento ainda não está disponível no Brasil, mas ao chegar ao mercado mundial, poderá ajudar quem tem algum problema ocular a ter uma maior qualidade de vida. Em casos especiais, em que a pessoa tiver um acidente ocular com cicatrizes muito deformantes, ou com doenças que fazem a deformação natural do sistema ocular, como, por exemplo, um ceratocone, que deforma muito a córnea, a medicina personalizada ganha uma importância muito maior, abrangendo essas pessoas, permitindo recursos que façam ela enxergar que antes não eram possíveis. E aumenta muito a qualidade de vida da pessoa por deixar ela com sentido que faz ela relacionar com o mundo, que é a visão, um sentido super importante, deixar ela mais independente para se relacionar com o mundo. Pois é, as técnicas modernas hoje nos levam a tratamentos fantásticos, maravilhosos, não é verdade? Eu fico lembrando de, antigamente as pessoas tinham um problema de vista e aquilo ficava eternamente até a pessoa morrer, sem ir a um médico oftalmologista, sem procurar. Hoje nós temos o SUS. O SUS é a melhor coisa que tem no Brasil. Em qualquer país do mundo, fala assim, nossa, lá no Brasil tem um SUS. Esse país continental, de dimensões continental, tem um sistema de saúde que funciona maravilhosamente bem, criado pela nossa Constituição de 1988. Outro dia, nós ficamos sabendo que o prefeito Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, foi a Brasília e conversar, né? Eu acho que é função do prefeito da cidade conversar com onde tem recurso para a cidade. Eu fiquei impressionado porque durante o governo de Alexandre Calil, os 2 períodos, o primeiro e o segundo período dele, que ele teve pouco tempo, porque depois desincompatibilizou-se para ser candidato a governador, o Calil praticamente não foi a Brasília, não conversou com o presidente, teve um rasgo de inimizade com o presidente Bolsonaro, então nunca mais, não foi lá em Brasília buscar nenhum recurso, né? Por exemplo, nós tivemos aí problemas gravíssimos com cheias em Belo Horizonte, né? E que depende de verba federal, né?
Foi impossível. Eu vi a Prefeitura de Belo Horizonte pedir empréstimo à Caixa Econômica Federal para poder fazer obra de contenção de enchente na cidade, né? As obras de contenção de enchente na cidade, elas precisam ser feitas verdadeiramente. Não adianta fazer lagoa de contenção aqui para resolver o problema, por exemplo, lá da Vilarinho. Que o problema da Vilarinho é o canal que leva a água do Vilarinho lá para o Córrego do Onça, que vai encontrar com o Córrego do Onça, vai lá para o Rio das Velhas. Esse canal que é muito pequenininho e que a água não passa nele e volta, né? E depois dá esse problema todo. Então, a grande obra para se fazer, para resolver o problema do Vilarinho, é aumentar o canal, alargar o canal onde passa as águas de chuva. O que aconteceu com Belo Horizonte? Nós, hoje, temos asfalto em toda a cidade. E o asfalto, né, quando era o calçamento ainda absorvia a água de chuva. Com o asfalto simplesmente a água cai e vira uma enxurrada, né? Então, a água se avoluma muito mais rapidamente. E aí o prefeito foi a Brasília para começar a conversar a respeito do dinheiro que ele precisa, né? E o governo federal tem dinheiro para investir aqui nas obras contra as enchentes, né? Nós temos um grave problema na Vilarinho e um grave problema também lá na Avenida Tereza Cristina, ali na confluência com o bairro São Paulo, com a Vila São Paulo, que é uma vila de Contagem, e mais o bairro das Indústrias de Belo Horizonte, né? Que é parte de Belo Horizonte. Então, nós temos esse problema para resolver, 2 problemas gravíssimos para resolver na cidade. Se o prefeito não for a Brasília buscar recursos, quem vai buscar? Não é verdade? Porque nós temos uma bancada de deputados federais que tem que cuidar, naturalmente, de todo o Estado, de todo o seu eleitorado, de todas as cidades onde são votados, não é só Belo Horizonte, né? Nós temos os deputados que são votados em Belo Horizonte que podem muito ajudar a nossa cidade, mas o prefeito tem que fazer a parte dele. O prefeito tem que buscar recursos. E o prefeito foi lá buscar recursos, né? Inclusive conversou com a única autoridade mineira hoje no governo federal, que é o ex-senador Alexandre Silveira, que é ministro das Minas e Energia e que vai ser o interlocutor de Minas, né, nas reivindicações de Minas com o governo federal. Infelizmente, nós temos aqui uma bancada do PT que não se fez muito. Você vê aí o problema do metrô. O Lula foi presidente 2 vezes, o metrô não mandou um metro. A nossa mineira de Belo Horizonte, Dilma Rousseff, também foi presidente 2 vezes e não fez nada pelo metrô. Nós temos aí o problema do metrô para resolver, nós temos o anel rodoviário, né? O Rodoanel, que já tem recurso para ele, né? E temos a 381, que vai para Governador Valadares, que pelo menos poderia ser feito até a cidade de João Monlevade, que já seria uma grande solução para a 381, né? A duplicação da 381, principalmente até a cidade de João Monlevade. E depois você vai fazendo uns pouquinhos aí, que até a gente vê chegar em Governador Valadares, passar por Ipatinga, essas coisas todas, né? Então, foi muito interessante a presença do nosso prefeito na cidade de Brasília. Oxalá que ele faça isso sempre, que vá sempre a Brasília buscar recursos, levar projeto. Agora tem uma coisa, leva projeto pronto, né? Porque várias vezes o problema do metrô, cadê o projeto? Não tinha um projeto, não é verdade? Então, é necessário que tenha um projeto, que vá com o projeto. Eu estou vindo aqui buscar recursos para isso aqui que eu quero fazer, né? E tem muita coisa para fazer na cidade. Olha aqui, tem muita coisa. Se você disser assim, Cirantão, você vai enumerar aqui as coisas que a cidade precisa. Nossa, eu enumero aqui umas 10 a 15 obras importantíssimas que precisamos fazer. Nós deixamos, por exemplo, criar uma outra cidade dentro de Belo Horizonte, que é o Buritis. Um lugar que você praticamente não tem como entrar e como sair, não é verdade? Tem coisas que precisam ser feitas na cidade, e sim, obras importantíssimas que precisam ser feitas na cidade. E por isso é muito importante que o prefeito Fuad Noman vá sempre a Brasília e busque, naturalmente, os recursos necessários para tocar as obras de Belo Horizonte. Aliás, o prefeito falou que quer fazer, no local do aeroporto de Carlos Prates, um conjunto habitacional.
Eu não sei se essa é a solução. Fazer conjunto habitacional em Belo Horizonte não resolve a solução de moradia de Belo Horizonte. Nós não temos mais espaço. Os espaços livres da cidade acabaram, né? Hoje nós estamos... Você tem que hoje resolver o problema habitacional levando, né, habitações dignas nas regiões, na região metropolitana, nas cidades da região metropolitana, né? Porque dentro de Belo Horizonte não tem mais. Então a solução de fazer, que é a solução que o prefeito encontrou, de fazer um conjunto habitacional no aeroporto de Carlos Prates, eu não sei. Eu, por mim, fico no aeroporto de Carlos Prates do jeito que está aí, sem problema nenhum. E, olha, todo mundo tem que conviver com o aeroporto perto de casa, né? Quando a Pampulha foi inaugurada, o aeroporto da Pampulha foi inaugurado, foi em 1934, não tinha nada na Pampulha. Depois o pessoal foi chegando. O aeroporto que é culpado? Não. O aeroporto de Carlos Prates, quando foi feito, não tinha nenhuma casa perto, né? Não tinha nenhuma casa. O bairro mais longe do aeroporto era o bairro de Santo André, o resto era tudo mato, né? Então, depois todo mundo foi chegando para perto do aeroporto. O aeroporto que é culpado? Não, né? Não, a cidade tem que ter aeroporto. Vai. Qual cidade que não quer ter um aeroporto? Não é verdade? Então, vamos pedir aí ao prefeito que continue falando em nome da cidade. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Uma pesquisa feita pela UFMG levantou um dado preocupante. Até 2030, mais de 68% dos brasileiros deve estar com sobrepeso. E 1 a cada 3 no estágio de obesidade. Olha aí. Vamos lá? O Aurélio chegou a pesar 160 quilos durante a pandemia. Comendo mal e em excesso, o jovem viu a saúde piorar muito. A minha saúde, estava muito ruim, muito debilitada mesmo. Eu falo em questão emocionalmente, minha mente estava muito ruim em questão disso. O autoestima estava lá embaixo, isso eu falo com você. Porque o que mais afeta na gente no momento que você está muito obeso, muito gordinho, é a autoestima, entendeu? É dificuldade para tudo, para agachar, para pegar uma coisa que cai no chão. Então isso estava dificultando muito, muito mesmo. Os exames tudo lá em cima. Depois disso, o chefe de cozinha fez tratamento psicológico e entrou para o CrossFit, além de mudar a alimentação. Quase 60 quilos a menos, ele se sente outra pessoa. Pesquisadores da UFMG descobriram que até 2030, 3 em cada 10 adultos brasileiros podem se tornar obesos. A pesquisa, feita com instituições internacionais, já foi publicada numa revista científica da Inglaterra. Até o final da década, 68% da população brasileira deve estar com sobrepeso, 29,6% desse total com obesidade e 9,3% com a chamada obesidade mórbida. Desde 2006, o Ministério da Saúde vem coletando dados em relação à saúde da população brasileira a cada ano, né? Uma amostra de mais de 50 mil pessoas. Para esse estudo, um conjunto de pesquisadores de diversas universidades se reuniu para reanalisar esses dados e entender melhor quais eram os caminhos que a obesidade estava fazendo no Brasil de 2006 até 2020 e, em seguida, projetar esses caminhos, então, para saber até onde nós estávamos indo para chegar no ano de 2030. O resultado é estarrecedor, né? A gente quase que dobra a prevalência de obesidade no Brasil de 2009 até 2019 e vai chegando num valor que a gente, lá por 2030, a gente vai ter, prevê-se, né, que vai ter algo como 1 a cada 3 adultos com obesidade nas capitais de estado do Brasil. Ainda segundo a pesquisa, mulheres, negros e adultos de meia idade têm ainda mais chances de serem diagnosticados com obesidade. Os números põem em alerta os serviços de saúde, já que isso deve aumentar bastante as doenças, principalmente as cardiovasculares. Mas a gente conta com um volume muito pequeno de ações públicas, né, de ação de saúde pública, para fazer com que, justamente, primeiro para educar as pessoas, para que elas saibam qual é o caminho mais saudável, e depois para que a gente faça com que as escolhas mais saudáveis sejam as escolhas mais fáceis. Então, buscando baratear o preço de alimentos saudáveis, buscando reduzir a publicidade, o marketing de alimentos não saudáveis, né?
trazer mais informação para os consumidores no ponto de venda de alimentos, então que os rótulos sejam mais simples de serem entendidos, e mesmo restringir o consumo de alimentos não saudáveis naquelas áreas onde o poder público já regula a comercialização, como escolas, compras públicas. Gente, obesidade. Eu, por exemplo, estou resolvendo o meu problema, porque eu emagreço meio quilo por semana. São 2 quilos por mês, hein? Emagreci bem, tá? Olha, o ambiente doméstico possui vários elementos que representam riscos às crianças. Facas, garfos, fósforo, tesouras e até mesmo produtos químicos como álcool, água sanitária, inseticidas. E embora muitas vezes acidentes oculares estejam ligados às crianças, adultos também estão suscetíveis a algumas ocorrências. Você sabe fazer o que pode ser feito com caso de um acidente desse tipo? Depois de passar parte do dia com algo incomodando no olho direito, a Aline procurou ajuda médica. Um grão de areia havia se alojado debaixo da pálpebra dela. Aí eu sentia só alguma coisa tipo entrando nas minhas vistas, mas não sabia o que era. E eles sempre recomendaram a gente não ficar esfregando para não afetar a retina, né? Aí eu fiz o que eu fiz, só que aí não passava e hoje piorou um pouco mais, aí que eu vim procurar a doutora. Pequenos acidentes domésticos como este podem acontecer com frequência no nosso dia a dia. Alguns problemas podem ser um pouco mais graves e, por isso, exigem atenção e cuidado. Que durante as férias a gente precisa ficar muito mais atento, né? Toda vez que a gente sai da nossa rotina e está num ambiente desconhecido ou, às vezes, com um cuidador que não é a pessoa habitual, é importante a gente ficar mais atento. Mas, de forma geral, segue a mesma regra de sempre. Tem um conceito muito interessante quando a gente fala sobre acidentes, que é o conceito da vigilância ativa e a vigilância passiva. Então, é importante ter uma pessoa responsável vigiando a criança, observando o que ela faz, mas existe mais importante ainda esse conceito de vigilância passiva, que é aquela segurança que não depende de alguém estar ativamente vendo o que a criança está fazendo. Algumas dicas são importantes, como guardar bem os produtos que podem causar problemas, deixar longe das crianças materiais pontiagudos e, para os adultos, tomar cuidado com os respingos de produtos perigosos ou muito quentes. O mais importante é sempre a gente lavar de forma abundante. No hospital a gente tem recomendação de gastar pelo menos 1 a 2 litros de soro lavando os olhos, seja qual for o tipo de substância que caiu lá, tá? Então, se for em casa e a gente tiver o soro fisiológico, vai ser bom, é melhor. Mas se a gente estiver, às vezes, na praia, caiu um grão de areia perto da piscina e a gente não tem acesso ao soro fisiológico, pode ser feita essa lavagem com água filtrada mesmo. Então, o ideal é deitar a pessoa ou posicionar a cabeça bem virada para cima e lentamente, mas com muitas gotas, ir lavando a superfície do olho até que a gente sinta que houve uma melhora. Pode ser feito o mesmo processo com colírio lubrificante também, se a pessoa tiver acesso. Então, às vezes, a gente está no trabalho, sentiu um cisco, pingar algumas gotinhas e piscar. Se o caso for mais grave, não hesite em procurar o serviço médico rapidamente para evitar complicações. É isso aí. Olha, eu sempre falo com as pessoas que têm criança em casa. Pega as panelas, as vasilhas que você usa no fogão e coloque, o lugar de pegar sempre para dentro da panela, para que a criança não pegue e não tenha problemas dentro de casa. Não é isso? Não só oculares, mas também problemas de queimaduras, essas coisas. Amanhã tem mais. Um abraço e até lá.